Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. A epístola de hoje é de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e nos diz: irmãos, não sabeis que os que correm no estádio todos correm? Não há dúvida, mas um só é o que alcança o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. E aqueles que combatem na arena de tudo se abstêm para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Quanto a mim, corro não como aventura, combato não como quem esgrime no ar, mas castigo meu corpo e o reduzo à escravidão. Não suceda que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser réprobo. Não quero, pois, irmãos, que vos ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e que todos passaram o mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo, mas de muitos deles Deus não se agradou. Estimadas almas, nós começamos hoje essa contagem regressiva para a Quaresma. Esses 3 domingos, eles não existem no modernismo, porque o modernismo, nas suas reformas, é um anti-penitência. A Quaresma foi reduzida a nada mais que uns 40 dias que usa a cor roxa, e não tem mais, entre eles, nada mais que 2 jejuns, da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa, e não tem mais nenhum sentido, nada de penitência. Para nós que guardamos a antiga observância, não é assim. A Quaresma é o tempo mais precioso em que a prática vai purificar os membros do corpo místico de Cristo. Então, os católicos normalmente andam maus, tanto na prática espiritual como na prática ascética, é porque não carregam suas baterias na Quaresma. O nosso viver bem como cristãos, diria eu, me atrevo a dizer que depende da nossa Quaresma. Quem fizer penitência seriamente durante a sua Quaresma vai chegar até a próxima em pé, firme e robusto. Mas quem começar se arrastando, chegará, se chegar prostrado, a duras penas chegará. São Paulo coloca aqui na sua epístola esta comparação muito didática. É uma corrida. Todos nós sabemos que só um ganha. E na corrida, para ganhar, que todos anelam ganhar, fazem tantas coisas. Treinam, dias nós vemos correndo a todos os lados, os fazem suas dietas até mais rigorosas do que uma Quaresma. Se abstêm de tudo, vão dormir cedo, isso também faz parte de uma saúde física, não vão equilibrar o álcool, vão se privar de muitas coisas. E numa corrida, um só chegará primeiro. Aí São Paulo vai dizer, para receber o quê? Uma coroa corruptível, uma medalha, a duras penas de ouro, mas um só. Aí São Paulo nos adverte, correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Porque nós não estamos aqui para um prêmio que vai perecer. É um prêmio que não tem fim, que é a salvação. Se nós queremos o fim, ou seja, o céu, nós queremos os meios para chegar ao céu. E nós que somos já adultos, batizados,
infelizmente pecadores, para nós não resta outro meio que a penitência. Os santos chegam no céu pela sua inocência. Teve santos que nunca pecaram mortalmente, tiveram uma vida de inocência quase angélica. Agora, os pecadores chegam no céu pela penitência. Temos que lutar, temos que nos abster, não só do comer, hein? São todos os prazeres, e falamos dos lícitos, não só a questão de coisas ilícitas e proibidas por Deus nosso Senhor, não. Quaresma é tempo de recolhimento, as músicas, as diversões, as comidas também, bebidas, festas. Nesse tempo, um católico não vai a festa nenhuma, não faz festa para ninguém e não vai na festa de ninguém. Nosso Senhor estará no deserto, sendo tentado por Satanás, uma tentação que nosso Senhor passou para que possamos vencer a nós. Então, nós temos que ter esse espírito de união com o nosso Senhor no deserto. Por isso, isso é tão simples que a Santa Igreja nem faz casamentos nesse tempo, por causa das festas. Não se casa ninguém. Então, os que nasceram neste tempo, fica o nosso sinto muito. Ou depois da Páscoa terá seu aniversário, mas temos que ter, então, esse espírito de total penitência, recolhimento. É hora de pegar um livro para ler, de rezar um terço a mais, ou chegar a rezar o rosário, que não o faz, via sacra, percorrer, pelo menos nas sextas-feiras, nada impede de fazer outros dias. Também de mortificar nosso orgulho, a luxúria, a vaidade e demais pecados, e ter bons propósitos que façam guerra aos nossos pecados, principalmente aqueles mais graves, os mais numerosos também. Assim sendo, vamos fazer um bom combate e vamos alcançar a coroa, porque no céu não é um só que chega. Mas devemos lutar, nos preparar, espiritualmente falando, como se fosse um só. Agora é verdade que todos que observarem com esse espírito de católico, e todos chegarão. Então, senhores, aproveitem esse tempo, a igreja é mãe, por isso ela vai nos preparando hoje a 70ª, depois a 70ª hoje, 70ª, depois a 50ª, quarta-feira de cinzas, começa a grande quaresma. Então temos aí 3 domingos para nos preparar, analisar nossa alma, ver quais propósitos podemos fazer, os jejuns, a leitura que vamos fazer, anotar nossos propósitos, aí mostram para o padre, antes da quarta-feira de cinzas, qualquer coisa, um conselho, ou uma recomendação de tal qual coisa, para cada caso é um caso, e aí, começando na quarta-feira de cinzas, mãos ao arado, e vamos aí fazer uma quaresma digna de um católico. Então, peçamos a Deus nosso essa graça. Este tempo é o diferencial nosso dos demais. Verdade que os cismáticos do Oriente, eles também fazem uma quaresma, e a deles é realmente rigorosa. Mas isso é uma herança de quando eles eram católicos, em todo caso. Agora, salvo eles e nós, ninguém mais faz nada. E nesse espírito que nós vemos que possui o Brasil com uma possessão diabólica do protestantismo, eles fazem jejum quando eles querem alguma coisa. É uma moeda de troca com o céu. Principalmente quando a economia está indo de água abaixo, falência econômica. Então, para tirar o demônio roedor das contas deles, como chamam eles, jejum. Fora isso, senhores, ninguém faz isso.
Então, esse espírito, em definitivo, espírito católico, levemos isso a sério, porque é o nosso diferencial dos demais. Nós não podemos viver uma quaresma como vive modernista, comendo, a se arrebentar, se divertindo como qualquer outro dia, e como um protestante. Não, devemos ver como um católico apostólico romano. Temos as dispensas dadas às grávidas, gestantes, lactantes, os doentes, mas o resto, pelo amor de Deus. Vamos pôr a mão ao arado e jejuar e mortificar-nos para nos assemelhar aí ao bom Jesus que passou 40 dias lá, lutando, resistindo numa tentação muito desagradável em companhia de Satanás para que possamos vencer. Então, unamos a nosso Senhor jejuando para que possamos também ter a coroa da glória do Jesus que está no céu glorioso. Então, levemos isso muito a sério. Temos 3 semanas, repito, para pensar bem, anotar o que for bem, peçamos ao Espírito Santo o que Ele quer que seja feito, fazer com a sua graça e levar aí uma quaresma digna de um católico apostólico romano. Que Deus nos dê, Deus nosso Senhor, nos dê esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.